Oi, gente! Vim contar pra vocês um pouquinho, né, de como foi o meu primeiro trimestre, como foi esse meu período de gestação, enjoos, como foi tudo, né? Vou tentar ser o mais breve possível, não falar tanto porque eu falo demais se deixar. Então eu vou ser tentar ser o mais objetiva possível pra passar essa minha experiência pra vocês. E espero que vocês gostem. E de antemão já peço desculpa pela iluminação. Mas como a gente tá aqui numa pequeniníssima reforma para organizar o cantinho do nosso baby, então as coisas estão meio que bagunçadas aqui pela casa, então não foi possível nem encontrar onde é que tá a minha ring light. Mas tudo bem, não vou deixar de contar a minha experiência para vocês por causa disso, tá certo? Então vamos lá. Vou começar, né, pelo momento ali que eu descobri a minha gestação. Eu descobri com 4 semanas e 2 dias, tá? Esses 2 dias de atraso, que a minha menstruação estava atrasada. E eu desconfiei que eu estava grávida porque eu tava tendo muitos sintomas, assim, de como se eu fosse realmente menstruar, só que tava demorando muito pra passar e eu não menstruava nunca. Então isso foi despertando, né, essa desconfiança. Será que eu tô grávida, né? E esperei um pouquinho. Eu senti os sintomas, assim, pra ser mais específica, umas 2 semanas sentindo esses sintomas iguais aos sintomas de quando a gente tá de TPM, né? De quando a gente vai menstruar. E aí, eu olhei no aplicativo que eu uso, né? Que é o Fio, pra acompanhar essa questão toda da menstruação e tal. É um aplicativo muito bom. E aí, nesse aplicativo, dizia que a minha menstruação estava atrasada já há 2 dias. E, gente, eu senti os seios doloridos, aquela cólicazinha de quando a gente tá prestes a menstruar, né? Que a gente sente antes. Senti todas essas coisas. E também, assim, eu tava muito emotiva. Qualquer coisa eu chorava. Eu não tava assim normal não, sabe? E eu fiquei até impressionada com o tanto que eu me conheço, com o tanto que eu conheço o meu corpo. E eu pensei, não, eu não tô normal não, tem alguma coisa aqui diferente comigo. E eu tinha certeza que eu tava grávida, sem nem ter feito o teste, por conhecer assim o meu corpo, sabe? Então, eu fiz o teste, porque como a gravidez foi planejada, eu tinha já alguns testes em casa, para caso tivesse alguma suspeita, fazer, né? Então, eu fiz o primeiro teste, que foi aquele do mais, que ele dá um xizinho, caso seja positivo. A primeira linhazinha fica bem forte e a segunda, que é o que vai dar a confirmação se a pessoa está grávida ou não, tava bem clarinha, mas ela tava aparecendo. Então eu pesquisei e vi que mesmo ela dando assim bem clarinha, né, não tão forte como a outra, a pessoa está grávida sim. Mas mesmo assim, eu fiquei assim naquela dúvida, naquela desconfiança, por conta de estar a listrinha clarinha. E aí eu fiz o teste e saí, certo? Quando meu marido chegou, ele viu o teste. E ele também não ficou acreditando tanto assim que teria dado positivo, por conta da listra realmente estar clarinha. Então, assim, no outro dia, como já era de noite, no outro dia, nós fomos fazer o beta-HCG, que deu reagente. E aí, foi uma alegria só. Só que foi tão, assim, engraçado que quando eu peguei o papel, eu vi que deu, assim, reagente. Sabendo o significado, mesmo assim, eu fui perguntar à moça, né, da recepção lá. Moça, reagente significa o quê? Ela disse, positivo, você tá grávida. Eu, ai, meu Deus. A gente fica tão assim, é um misto de sensações, de emoções. E aí, mostrei pro meu marido, a gente entramos no carro, nos abraçamos e começamos a chorar, agradecemos ao Senhor. Foi, assim, um momento maravilhoso de alegria entre nós. Nesse mesmo dia, à noite,
eu senti muita vontade de comer macarrão com sardinha. Então eu falei pra minha mãe e aí fomos pra lá à noite. E eu comi muito, muito macarrão com sardinha. Só que não me fez bem, sabe? Aí quando foi nessa mesma noite, durante a madrugada, eu senti muitas pontadas na barriga. E fiquei com a comida, saiu toda, né? Então, eu acho que era um desejo, né? Porque diz que quando a comida vai embora, quer ir embora é porque é um desejo, mas não sei. Mas foi isso que aconteceu. Fiquei com muita vontade, comi bastante, mas a comida foi embora depois. E aí eu passei essa madrugada inteira sentindo muitas pontadas na barriga. E como mãe de primeira viagem, né, primeira vez grávida, fiquei muito nervosa, achando que poderia acontecer alguma coisa com o bebê, né, com aquela dor toda. Eu tava sentindo dores, assim, horríveis, terríveis, pontadas terríveis na barriga, que eu nunca tinha sentido antes dessa forma. Então, nós decidimos ir à emergência obstetrícia para fazer uma ultrassom e ver como era que tava o bebê, né? Então, nós fomos para a emergência obstetrícia para ver como era que tava o bebê. E aí, gente, eu tomei um susto muito grande, porque quando eu tava fazendo a ultrassom, que era era transvaginal, né? Nessa fase assim gestacional. Então, não foi possível ver o embrião. E aí, quando não apareceu, eu já fiquei assim nervosa, né? Não tinha muito conhecimento, primeira vez que eu grávida e tal. E aí eu fiquei muito nervosa, entristecida, assim, com medo mesmo. Mas aí a doutora que tava fazendo, né, o exame, falou que eu ficasse tranquila, porque pela idade gestacional realmente não aparece, mas aparece aquele pontinho da vesícula, né, que eu esqueci o nome que complementa agora, mas é vesícula alguma coisa. E aí apareceu, então isso indica que ia sim depois crescer o embriãozinho lá, né? Tudo bem. Com essa explicação dela, fiquei mais aliviada. Quando nós fomos para a sala para mostrar o resultado da ultrassom para o médico, aí foi que o negócio, sabe, desandou. Ele falou que poderia ser uma gravidez anembrionária. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha vida. Que isso significava, assim, que poderia crescer o saco gestacional, mas que não ia ter o embrião lá dentro, entendeu? E isso iria acarretar num aborto espontâneo, né? É horrível, assim. Ter escutado aquilo foi bem angustiante pra mim. Aí, gente, chegando em casa, eu fiquei vários dias pesquisando, né, sobre esse negócio de gravidez anembrionária. E daí, com isso, eu descobri que com a idade que eu tava, idade gestacional que tava, não tinha como aparecer o embrião realmente, entendeu? Então, ele iria aparecer da 7ª para a 8ª semana. Por isso que o médico até falou, quando você tiver com 7 semanas, 8 semanas, ele já vai estar o embrião aparecendo certinho. E ele não falou dessa forma, né? Mas ele marcou tipo um retorno para quando tivesse com 7 a 8 semanas. E aí, pesquisando em casa, eu ainda não tinha médico de pré-natal, porque foi tudo, ainda tinha acabado de descobrir a gravidez, estava procurando um obstetra para que pudesse me acompanhar no pré-natal e tal. Então, só depois foi que eu fui marcar uma consulta. E aí eu fiquei com muito medo, eu fiquei todo esse tempo muito nervosa. Eu chorei, eu fiquei realmente abalada, realmente muito abalada, por não ter o conhecimento, né? Depois eu fui saber que a primeira ultrassom não precisa fazer tão cedo, tem que esperar, né, realmente esse tempo, entre 7 e 8 semanas,
que é que já vai dar pra ver o embriãozinho e tal. Então, pesquisando, eu fui me aliviando mais. Mas mesmo assim, eu queria ver. Eu fiquei com uma ansiedade terrível e um medo, assim, muito grande no meu coração, porque eu tinha que ver, eu tinha que ver. Depois de tudo que eu ouvi o doutor falando, esse dia tinha que chegar para eu poder ver e acalmar meu coração. Mas mesmo assim, eu entreguei nas mãos do Senhor, eu orei, descansei em Deus, entreguei nas mãos do Senhor, que ele, crendo que ele ia fazer o melhor, que se fosse para eu ver o embriãozinho, eu ia ver. Então, isso acalmou muito meu coração. Entregar essa minha angústia, assim, nas mãos do Senhor, foi assim, foi um alívio. Era o que me acalmava, realmente. Porque eu não vou mentir, dizer que eu não sentia medo e ansiedade. Não vou mentir, porque realmente foi o que eu senti. Mas eu preferi entregar e confiar no Senhor. Após esse episódio, com 8 semanas de gestação, eu fiz a ultrassom novamente. E aí apareceu o embriãozinho lá. Foi, assim, uma alegria tremenda pro meu coração e do meu marido. Nós escutamos o coraçãozinho também. Gente, assim, é a melhor coisa que existe, você escutar o coraçãozinho do seu bebê. É uma sensação indescritível. É uma coisa assim, não tem como explicar, é inexplicável. Ali você sente que tem um bebezinho dentro de você, que você é casa. Meu Deus, assim, é uma emoção inexplicável, inexplicável. Eu só enxergo mesmo o poder de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus na nossa vida, por nos permitir viver um momento tão maravilhoso como esse. É realmente uma alegria sem tamanho. E aí, gente, nessa mesma semana, eu tive um pequeno sangramento, pequenininho mesmo. Foi bem pontual, assim, foi só aquele e pronto. Não tive mais nada de sangramento, graças a Deus. Foi uma coisa bem mínima mesmo. Porém, eu falei, entrei em contato com o médico que eu tinha escolhido para ser o obstetra. Eu falei com ele, disse que tinha marcado a consulta pré-natal, porém eu não tinha ido ainda para a primeira consulta, que eu tinha marcado recente, mas que eu tinha tido esse sangramento e eu queria que ele me falasse alguma coisa. Então ele me falou, me orientou a me dirigir à emergência, que todo sangramento é importante verificar o motivo, ver se tá tudo certinho. Apesar de não ter sido algo assim grande, um sangramento bem grande mesmo, mas mesmo assim que eu fosse para emergência para verificar como era que tava a minha situação e tudo mais. E assim eu fiz, né? Segui a orientação dele e fui para emergência, aí fizemos transvaginal novamente e deu que eu estava com descolamento de placenta. Então, devido a esse descolamento de placenta, eu tive que fazer repouso, e era bem mínimo o descolamento, realmente, muito pequenininho, mas não era assim de se preocupar tanto, mas mesmo assim eu me preocupei bastante, fiz a minha parte no que eu podia fazer, me cuidei, segui as orientações médicas, que era de ficar em casa, repousando, ficar em casa, que eu digo assim, não precisava deixar de sair, mas quando eu estivesse em casa, eu evitasse fazer atividades domésticas, assim, muito pesadas, fazer grandes esforços. E eu segui essas orientações, né, pelo bem da minha saúde gestacional, pelo bem do meu bebê. Então, ele recomendou também que eu não fizesse atividade física, para que não acarretasse num descolamento maior da placenta. Então, eu tinha que ficar mais quietinha até isso se resolver. Eu fiquei com esse descolamento até o 3º mês. Eu fiquei com isso, depois eu fiz novamente a ultrassom
e tinha saído, tinha acabado, tinha normalizado tudo, graças a Deus. Depois eu fiz uma outra ultrassom, que foi já solicitada realmente pelo obstetra do pré-natal. E aí foi detectado que eu estava com a placenta baixa. Ou seja, eu tinha ficado boa da questão do descolamento da placenta, porém depois eu fiquei com a placenta baixa. Só que não foi tão baixa, foi também algo muito, muito mínimo, mas que exige os cuidados necessários. Continuei novamente a não fazer grandes esforços, não fazer atividade física, fiquei mais contida de novo. Continuei, na verdade, que eu tinha acabado de ficar boa de uma coisa. Então, eu continuei com os mesmos cuidados, né? As mesmas orientações do médico. Mas rapidinho também, no 4º mês, já não tava mais. Tinha feito a ultrassom novamente e tinha resolvido. Graças a Deus. Eu achei super importante falar essa minha experiência pra vocês, porque quando a gente é grávida, assim, de primeira viagem, a gente tem muito medo, muita insegurança. Eu digo que medo mesmo, assim, de que alguma coisa ruim aconteça com o nosso bebê. A gente tá passando por tudo isso pela primeira vez. Então, eu acho super válido compartilhar a minha experiência com vocês. Porque quando eu estava dentro dessas situações, naqueles momentos de descolamento de placenta, todas essas coisas que vão aparecendo assim durante a gestação, que a gente tem que ter um cuidado a mais, a gente fica com medo. Eu ficava com o meu coração muito angustiado. E às vezes a gente sente culpa por estar com aquele probleminha, mesmo sabendo que vai se resolver. Mas o nosso coração, ele se sente assim, como se fosse culpa nossa, né? Então, eu acho super válido compartilhar para também ajudar a tranquilizar os corações de outras mãezinhas que possam estar passando pela mesma situação. E eu digo para você, não tenha medo, apesar de que o medo ele vem, mas tente fazer com que a sua alegria de gerar seja maior do que qualquer medo, qualquer angústia, qualquer tribulação. Entregue nas mãos do Senhor sempre, sempre, porque Deus sempre vai fazer o melhor. Seja como for, Ele vai sempre fazer o melhor pra gente. E crendo que Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida, como também do nosso bebezinho, que ainda tá na nossa barriga, né? Então, assim, que esse seja o nosso maior conforto para que a gente possa passar por essas etapas. Bom, gente, já falei sobre essas pequenas dificuldades que eu tive, né, na minha gestação, que graças a Deus tudo se resolveu com a graça do Senhor. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa questão de enjoo, que a gente sente muito na gravidez, né? É, assim, inevitável não falar sobre isso, porque realmente é uma coisa muito presente na gravidez. Sobre enjoos, o que eu tenho pra dizer é o seguinte: até o 3º mês, realmente eu fiquei bastante enjoada. Realmente, com aquela dificuldade de comer mesmo, comida de panela, principalmente, eu não gostava muito. E a primeira coisa que eu enjoei foi o perfume do meu marido. Eu enjoei bastante, eu não suportava sentir o cheiro de jeito nenhum. Eu também não passei mais perfume pra não sentir esse cheiro forte, porque realmente me incomodava. E às vezes alguém vinha falar comigo assim com um perfume muito forte, e eu ficava, ai, Jesus. Mas realmente me incomodava bastante. Hoje já tá melhor essa questão. Uma coisa assim, bem específica que eu abusei, que eu não tenho vontade nenhuma de beber, é suco de uva. Assim, eu não suporto suco de uva até hoje. Então, assim, é uma coisa que eu não voltei a gostar ainda na gestação. Sabe? Eu não sei explicar, mas assim, eu não suporto
tomar suco de uva. Deixei de comer algumas coisas por questões de orientação médica também. Refrigerante, não tomo mais. Desde o primeiro dia que eu descobri que eu estava grávida, eu não tinha nem ido para consulta pré-natal ainda, eu já cortei algumas coisas da minha alimentação, né? Depois, com as orientações médicas, eu passei também a não comer comidas cruas, não comer verduras fora de casa por conta da higienização. Então, alguns cuidados que você, gravidinha, deve ter tido, né? Essas orientações também do seu obstetra. Quando eu saía, que eu sentia muita gastura, muito enjoada assim mesmo, eu sempre andava com um limãozinho e chupava o limão. Tanto cheirava como chupava. Realmente, comigo, isso funcionava. Já diminuía aquele enjoo, aquela gastura que a gente sente tão chatinha. Isso foi uma dica que me ajudou bastante. Realmente fez efeito comigo. Outra coisa que também foi bem complicada pra mim nesse iniciozinho da gestação foi a questão de uso de celular, WhatsApp, redes sociais, tirar foto. Eu não queria, era como se eu tivesse um pânico. Não sei explicar direito como foi tudo isso, mas eu peguei assim um abuso literalmente de redes sociais, de celular. Eu não queria falar com ninguém no WhatsApp, não queria aparecer no Instagram, muito menos tirar foto. Então, assim, pra eu gostar realmente de tirar uma foto minha grávida, demorou um pouquinho. Eu só fui realmente ter essa vontade mesmo perto do 4º mês. Mesmo assim, eu fazia alguns registros, né, fotográficos dos meses da minha gestação, mas gostar mesmo, tirar foto assim, gostando mesmo de mim, do meu momento e tal, foi perto do 4º mês. O que é super normal, tá, gente? A gente ter essas coisas, como também é indisposição. Eu tinha muita indisposição nesses primeiros meses. Eu me sentia muito indisposta. Eu não conseguia, assim, ter aquele ânimo, sabe, pra fazer as coisas. Eu tive muitas mudanças, né? Além de ter a mudança no corpo em si, por conta da barriga, eu fiquei com o rosto muito cheio de espinha, muito assim, diferente, sabe? E eu não digo que eu fiquei assim, eu não sei, sem ânimo por conta do meu rosto estar assim, cheio de espinha. Eu acredito que nem tanto por isso, mas pelo que eu sentia mesmo. Eu não me sentia com essa disposição toda. Quem me conhece pelo meu Instagram sabe que eu fazia muitas maquiagens por lá, gostava muito de aparecer, falando alguma coisa. E nesse período eu não conseguia. E tudo bem, isso é normal, né? Tem mulheres que não tem mudança nenhuma praticamente no seu humor, no seu interior mesmo, quando está gestante. Outras já tem. Então, isso é super normal, é de mulher para mulher. Então, não tem por que a gente se culpar por estar como a gente está naquele momento. É uma coisa passageira e que depois tudo vai se normalizar. E, gente, para finalizar aqui esse momento, eu quero dividir com vocês um versículo que se encontra em Salmos, no capítulo 34, verso 4. E diz assim, ó: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Por que que eu tô compartilhando aqui esse salmo com vocês? Porque, como eu estou falando justamente do meu primeiro trimestre de gestação, esse primeiro trimestre foi um trimestre em que eu passei por esses sustos, né? E no momento, quando a gente tá passando por tudo aquilo, como eu falei, a gente sente muito medo.
mas o que me confortava, o que me trazia paz, alívio, sabe, o conforto necessário que eu precisava, era justamente isso, entregar, né, as minhas angústias daquele momento, os meus medos, nas mãos do Senhor. Era realmente deixar tudo aos pés de Deus e depositando nele a minha confiança, crendo que ele tinha o melhor para mim, que ele tem o melhor para o meu bebê, que ele é o criador de todas as coisas, ele é o criador da vida, ele é quem dá o sopro de vida. Então, Deus sabe de tudo, estava tudo nas mãos dele, ele tem o controle, né, da nossa vida em suas mãos. Então, depositar a minha fé, a minha esperança no Senhor é a melhor coisa que existe. Então, eu quero deixar essa palavrinha para vocês, de que o Senhor é bom, ele tem cuidado de nós e que você entregue para ele todas as suas angústias, os seus medos, deposite sua fé e sua esperança nele, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero também que eu tenha conseguido passar o que eu precisava explicar pra vocês, né? Eu tentei ser o mais objetiva possível, porque como eu falei, eu falo demais. Então eu preferi... Eu fiz de tudo pra ser o mais objetiva possível. Até anotei pra não fugir do foco. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver esquecido de informar alguma coisinha, algum detalhe, pode colocar aqui nos comentários e também pode fazer pergunta, tá? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, eu gravei esse vídeo de primeiro trimestre atrasada. Eu estou com 6 meses, por isso que eu falei algumas coisas aí que eu estava no 4º mês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. E logo mais eu vou trazer o vídeo contando o diário de gravidez do 2º trimestre, tá certo? Um beijão e até o próximo. Tchau!